Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica-lhe bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos e saltérios de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico, tangei-lhe com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da sua bondade, da bondade do Senhor. Os céus, a sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta o montão, as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações, ele anula todos os intentos dos povos, porque o seu conselho, o conselho do Senhor, dura para sempre. Os desígnios do seu coração duram por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós temos o Salmo de número 33, que nos orienta a olhar para o Deus que controla, domina, é soberano, majestoso diante de todas as coisas. E ele frustra o desígnio de todas as nações. O intento de todos os homens, segundo o conselho do Senhor, não são realizáveis segundo o seu propósito. O conselho do Senhor é que dura para sempre. E a igreja, quando reúne para orar, a igreja reúne pensando nesse Deus, pensando nessa majestade, pensando na sua soberania. E eu quero convidá-lo a fazer isso neste momento, que se dobre diante do Senhor nesses minutos que nós estamos orando antes do nosso culto, intercedendo pelos nossos governantes, principalmente pelo nosso presidente, representando as nossas autoridades, pedindo que o Senhor intervenha diante dessa pandemia, uma pandemia que se diz totalmente adversa diante das noções humanas e frustrando todos os desígnios humanos, porque a mão de Deus está operando. Devemos também nos sensibilizar diante de tantas mortes, diante de tantas destruições, diante de tanto luto como nós estamos passando, com o falecimento do nosso pastor da primeira igreja, o reverendo Leonardo, a sua família muito entristecida, os irmãos muito sensibilizados, e que nós possamos também chorar com aqueles que estão chorando, pedindo que Deus intervenha. E por fim, meu querido, quero que você interceda pelos enfermos, pelos doentes, pela igreja, pelo aniversário da igreja, e que Deus tenha misericórdia da pior pandemia que existe, do pior vírus que existe diante do que as pessoas estão passando, que se chama pecado. Este pecado é o que precisa ser transformado, extirpado totalmente do nosso coração. Então, você está convidado a ficar de joelhos nesse momento, orando ao Senhor. Se você não conseguir por causa dos seus joelhos, você fica sentado mesmo orando. Mas se você conseguir dobrar o seu joelho, é o momento de você fazer isso neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos encontramos diante do Senhor, na casa do Senhor, clamando o único, ó Deus, que pode solucionar, ó Deus, as nossas demandas, os nossos desafios e as nossas frustrações. Ó Deus, nós nos encontramos diante desses desígnios humanos, diante de tantas situações, ó Deus, em que nós mesmos, ó Deus, humanos, falhos, pecadores, ó Deus, frágeis, necessitamos, ó Deus, da boa mão do Senhor, que conduz todas as coisas. E a igreja do Senhor é a única que tem essa sensibilidade, ó Deus, diante do Deus eterno, do Deus que reina, do Deus que governa, colocar, ó Deus, na tua presença
ó Deus, todas as situações, ó Deus, que nós nos encontramos. Por isso, ó Deus, toma, ó Deus, esta pandemia que o Senhor mesmo controla, que o Senhor mesmo tem, ó Deus, algo para nos ensinar, que o Senhor tem mostrado, ó Deus, o teu poder, e que, ó Deus, a tua misericórdia exerce diante de tanta situação, em que, ó Deus, homens e mulheres, ímpios e justos, todos e todas, ó Deus, são passíveis da mesma situação, ó Deus, mas cremos que o Senhor, falando, ó Deus, ao coração humano, o Senhor, ó Deus, ministra, ó Deus, o arrependimento, o Senhor ministra, ó Deus, a verdadeira contrição, e o Senhor, ó Deus, ministra a proclamação de salvação. Ó Deus, que a igreja do Senhor seja proclamadora, que a igreja do Senhor seja anunciadora, que a igreja do Senhor seja uma igreja, ó Deus, firme no Senhor, que diante de tanto abalo, diante de tanta tristeza, que nós mesmos podemos passar diante das enfermidades e diante, ó Deus, desta pandemia, ter, ó Deus, a mensagem de esperança, a mensagem de conforto, a mensagem de vida eterna, a mensagem, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos traz consolo diante das nossas lutas, diante das nossas tristezas, nos mostra a alegria eterna, diante, ó Deus, da morte, nos mostra, ó Deus, a ressurreição final, diante de tanta situação caótica, o Senhor nos mostra, ó Deus, algo que vem, ó Deus, do autor e consumador da nossa fé. Deus, nós estamos aqui, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, ó Deus, intercedendo diante do Senhor, que tenha misericórdia de nós e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, de pé, abramos a nossa Bíblia no livro de Esdras, no seu 8º capítulo. Abra sua Bíblia, Esdras, no seu 8º capítulo. Nós leremos a partir do versículo de número 15. Quero convidá-lo para, nesse momento, para nós iniciarmos o capítulo 8º, a partir do versículo de número 15. Esdras, capítulo 8º. Nós leremos do versículo 15 ao versículo de número 20. Quero convidar a igreja para façamos essa oração em conjunto. Leamos. Ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe e Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe de Casífia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Casífia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mari, filhos de Levi, filho de Israel, a saber, Seremias, com seus filhos e irmãos, 18, e Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos dele, 20, e os servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. O texto bíblico nos traz o contexto da reconstrução do templo do Senhor. Não teria como a reconstrução do templo do Senhor sem os ministros da adoração ao Senhor.
Por isso Esdras, atento a isso, não somente com o povo, com os sacerdotes, mas com todos os levitas, estariam prontos para adorar o Senhor, para servir ao Senhor e para ministrarem diante do Senhor. Que nós juntos possamos adorar o nosso Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, com a nossa família da fé, a família em Cristo Jesus que se reúne. Vamos fazer isso cantando o hino de número 33 do nosso inário, proclamando a adoração ao nosso Deus. 33 do nosso inário. As maravilhas que Deus faz no nosso meio. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, a terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas dos grandes perigos Ele salvou com seu grande poder. No céu, a terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Comprei hoje daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Ovídio que faça a Deus essa oração, adorando o nosso Deus que nos conduz em toda a sua história e também nos traz como verdadeiros adoradores, família adoradora na casa do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, estamos, meu Deus, mais uma vez na Tua casa para um culto de louvor e adoração ao Seu nome. Aceita, Senhor, a nossa adoração, aceita, Senhor, todo aquilo que podemos fazer, meu Deus, para a Sua adoração. Ó Senhor, que cada um de nós, meu Deus, possamos abrir a nossa mente, o nosso coração ao entendimento, para aprendermos, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através da mensagem que vem do Senhor. Que nós possamos aplicar na nossa vida, meu Deus, para que nós possamos dar testemunho, meu Deus, daquilo que aprendemos de Ti, sermos filhos Teus também onde quer que estejamos. Ó meu Deus, tira de nós tudo aquilo que possa impedir, meu Deus, a nossa comunhão contigo, a nossa comunhão com a Tua igreja, com nossos irmãos. Ó Senhor, que a cada dia, como vem acontecendo, meu Deus, possamos melhorar
o nosso relacionamento, a nossa comunhão, para o bem da igreja, para o bem de nós. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Pode se assentar, meu querido. Ainda em Esdras, no seu 8º capítulo, nós continuaremos no versículo de número 21 ao 30. Quero convidar a igreja, do versículo de número 21 ao 30, que possamos fazer a leitura alternadamente. Eu lerei um verso e a igreja responderá, lendo o outro verso. Esdras, no seu 8º capítulo, a partir do versículo de número 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. A igreja. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes, e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, 500 objetos de prata, 100 talentos, além de 100 talentos de ouro. E a 20 taças de ouro de 1000 dáricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como o ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor. Santos são estes objetos, como também essa prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Meus irmãos, a preocupação do dirigente da reconstrução do culto, da ministração do templo, da adoração ao Senhor, se preocupa com aquilo que nós servimos, com aquilo que nós oferecemos a Deus. Se preocupa em orar e humilhar para que o Senhor não somente abençoe a jornada, que seja feliz, mas abençoe também os filhos, abençoe as famílias, para que estes filhos, estas famílias, possam ter a sensibilidade do que é adorar em família, do que é adorar em comunhão com os irmãos, do que realmente é oferecer de todo o coração aquilo que pertence a Deus. Por isso que Esdras se preocupa não somente de se humilhar, pedir que Deus abençoe essas famílias para a adoração, mas que peça a boa mão, a força do Senhor, e não nas suas próprias condições humanas, a caminhada para que possam estar na presença de Deus. Eu quero convidá-lo a fazer isso, a se humilhar diante do Senhor, pedir que o Senhor realmente fale ao seu coração, estenda a bênção à sua casa, à sua família, ministre verdadeiramente no mais íntimo da nossa alma para oferecermos o melhor para o Senhor, para oferecermos o que nós temos de mais especial para o Senhor, para oferecermos o mais íntimo da nossa alma, a adoração ao Senhor, pois assim fazendo, nós estaremos agradando o Senhor como uma oferta voluntária, como uma oferta agradável,
como um sacrifício realmente suave na presença do Senhor, nas câmaras da casa do Senhor, na presença do Deus Altíssimo que se encontra conosco. Faça isso, mas se humilhe diante do Senhor. É o que o Senhor está pedindo para que possamos fazer neste momento. Nós vamos ter esse período de oração silenciosa e logo após o ministério de música e louvor estará com a palavra, cantando 2 cânticos espirituais, nos convidando, nos elevando a estarmos adorando o Senhor neste lugar. Vamos orar. Amado Deus e Pai, a tua igreja coloca-se diante de ti com corações humilhados, reconhecidos, Senhor Deus, de que somos pecadores, que somos indignos de estar neste lugar, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem sido um Deus grandioso para conosco, Senhor Deus, mas nosso coração humano, Senhor Deus, nos afasta de ti, Senhor Deus. Com o coração, Senhor Deus, envergonhado, Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus. Mas ao mesmo tempo, Pai, o nosso coração se alegra, Pai, porque sabemos que o Senhor tem compaixão de nós, Senhor Deus. O Senhor olha para o teu povo e vê em nós, Senhor Deus, o reflexo do teu Filho, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque tu enviou esse teu Filho, Senhor Deus, para morrer por nós. Obrigado por Jesus, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque através dele, Senhor Deus, podemos ter comunhão contigo. Se conosco, Senhor, nessa atitude. Fale cada vez mais os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos, a colocar-se em pé. E agora, com corações alegres, podemos adorá-lo e glorificá-lo. Saber que a esse lugar nós podemos confiar, podemos estar, que é perante a presença dele. E é onde nós devemos sempre estar.
Ele podemos tudo. E que nada é capaz de nos separar dele. Eu te amo, Senhor. Declara Ele nesse instante. Faça dessa canção um momento de adoração, de confissão a Deus e declaração a Deus, que você realmente o ama de verdade. Esse santo Deus é o Deus que merece toda a nossa adoração, nosso culto. É o Deus que está conosco, é o Deus que neste lugar se reúne conosco, é o Deus que nos trouxe neste lugar para prestarmos o verdadeiro culto a Ele, e é o Deus que nos convida para, como famílias,
podemos olhar a nossa adoração, o nosso culto, como irmãos e irmãs, como famílias representadas aqui de onde nós temos e nós viemos, e famílias que se reúnem com o mesmo propósito, o propósito de adoração, o propósito de exaltação, o propósito de comunhão, o propósito de estarmos na presença do Senhor. Esdras, no seu capítulo 8, como nós já lemos, diz que aqueles que retornaram para Jerusalém puderam notar falta dos levitas adoradores. A casa de Deus precisava de ter ministros consagrados conforme a boa mão do Senhor. Esdras, ao observar isso no capítulo 8, conforme registro, ele então apregoa um jejum. Ele olha com vergonha aquela situação. Ele pede que a boa mão do Senhor pudesse novamente estar com eles, que a ira do Senhor, que aqueles que abandonavam o Senhor, que eles não fossem encontrados como esses. Esdras então chama toda a comunidade daqueles que estavam retornando, daquelas lideranças que estavam vindo, precisando realmente de ter um crescimento espiritual nessa adoração. Ele então chama os sacerdotes, para que como sacerdotes entregasse nas mãos daquela liderança maior, daqueles que seriam consagrados e consagradores, daqueles que seriam ministros e ministradores, daqueles que poderiam ter todas as condições possíveis de conduzir o povo e trazê-los a Jerusalém, a casa do nosso Deus. Eles então, segundo o versículo de número 31, e eu gostaria que você olhasse aí no capítulo 8, eles então chegam a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, há agora um novo desafio, porque o templo já estava para, diante da reconstrução, ser usado. O templo, então, diante da reconstrução, estava consagrado. O templo, diante da reconstrução, estava, então, preparado para que o povo pudesse, em famílias, adorar o Senhor. E então acontece o desafio na chegada de Jerusalém. E esse é o desafio da adoração ao Senhor, que o Senhor nos convida a olhar aqui nesses capítulos próximos, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Observe a palavra. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, e levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. A casa de Deus está sempre em reconstrução. A casa de Deus está sempre em reparação. A casa de Deus está sempre sendo vista como uma casa dinâmica que merece ser santificada,
que merece ser reparada, que merece ser valorizada, que merece a cada dia ser olhada e vista como a casa do próprio Deus. A casa de Deus aqui era o templo que deveria ser reconstruído, mas a casa de Deus a ser reconstruída, deveria ser reconstruída também naqueles corações, naquelas vidas, naquelas famílias, naqueles costumes, naquilo que cada povo estava vivenciando diante de uma nova realidade, que era a reconstrução dessa casa em Jerusalém. Esdras é visto, com certeza, como sacerdote ímpar, e sacerdote ímpar representava o nosso Senhor Jesus Cristo, era um tipo de papel de Cristo, o sumo sacerdote, responsável espiritualmente pela condução e adoração daquele povo, responsável espiritualmente por estar diante daquele povo e tendo um papel messiânico de transformação de realidade. Esdras, como o texto bíblico diz, e talvez você possa até acompanhar, diz que Esdras tinha o seu coração disposto a buscar a lei do Senhor, buscá-la e cumpri-la. No capítulo 7, versículo 10, diz que ele mesmo, diante de toda a comunidade que estava ali em Jerusalém, tinha disposto o seu coração para só temer ao Senhor, para buscar a lei do Senhor, para valorizá-la verdadeiramente. E Esdras, então, diante daquilo e do desafio de reconstruir, de reformar, de ter essa mentalidade de que a casa de Deus sempre está na dinâmica da transformação, e essa casa tinha que ser vista de forma espiritual. Observe no capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, as ofertas, os sacerdotes, os levitas, o povo e a família, observe como está tudo preparado para a casa do Senhor. A casa, os objetos, as ofertas, os sacerdotes e levitas, e todo o apoio dos governadores da Babilônia, além do Eufrates. Mas será que faltava algo? O que Deus então nos manda? Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa dos povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. E na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus.
Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Meus queridos, os sacerdotes estavam a postos, os levitas estavam a postos, as ofertas estavam dadas, a casa estava para ser restaurada, reconstruída, mas os corações estavam longe de Deus. Que Deus maravilhoso, que convida você e eu como família para estarmos na casa dele, para participarmos do culto a ele, para adorarmos e oferecermos tudo a ele, mas ele deseja tratar do nosso coração. É isso que ele nos chama. Quando o Senhor nos faz uma reforma espiritual, quando o Senhor nos chama a uma consagração familiar, ele nos chama para que possamos render os nossos corações totalmente a ele. Ele nos trouxe aqui para mostrar-nos justamente que assim que imaginamos tudo preparado, o Senhor nos convida a olharmos para nós mesmos. Quando os príncipes, quando os sacerdotes, quando os levitas acabaram de se preparar para tudo, Esdras então tomou conhecimento de que ali havia pecado, de que ali havia algo que o contexto social havia permitido. O casamento daquele povo, que era um povo consagrado ao Senhor, que era um povo que deveria estar longe de qualquer abominação, mas a permissividade contextual, os costumes culturais daquela época, a permissividade diante de tanta legalidade para que o casamento entre o povo de Deus, entre os próprios israelitas, pudesse acontecer com cananeus, com heteus, com ferezeus, com jebuseus, com amonitas, com moabitas, com egípcios, com amorreus, e quantos eles permitissem. A família do Senhor é a primeira a ser consagrada pelo Senhor, para estar adorando o Senhor na casa do Senhor. E a família começa quando nós nos comprometemos com alguém diante do nosso casamento, diante do nosso compromisso a viver com alguém, diante do nosso compromisso de estar junto com essa pessoa, diante do nosso compromisso de se tornar uma só carne com ela, diante do nosso compromisso termos e estarmos debaixo do mesmo teto, tendo e vivenciando a mesma espiritualidade. Então Esdras vê tamanha transgressão. Ele não vê isso só no povo, ele não vê isso só dos levitas, dos sacerdotes, mas a palavra de Deus chega a tamanho que diz que os próprios príncipes, os próprios líderes, os próprios cabeças daquela nação, daquela igreja, daquela comunidade, daquela sociedade, foram os primeiros a tomarem tal medida. Meus irmãos, o texto bíblico nos convida a olharmos para a consagração, para a exaltação, para a adoração da casa do Senhor, mas começando no altar do Senhor, dentro do meu próprio coração. Começando do altar do Senhor, dentro da minha própria casa. E eu quero convidá-lo a olhar a isso, a olhar não somente a si mesmo, mas olhar dentro do seu lar. O que nós temos adorado dentro das nossas casas? Como tem sido o culto dentro dos nossos próprios lares? Como tem sido a manifestação de Deus dessa graça dentro do nosso próprio quarto? Como tem sido o relacionamento conjugal diante da presença do Senhor? Como tem sido a sua vida com seus filhos
diante do que Deus requer para cada um de nós? Como a palavra de Deus tem sido valorizada lá dentro da nossa casa? Porque é isso que o Senhor pede ao povo, é isso que o Senhor requer ao povo, é isso que Deus traz para que aquela nação pudesse ver: a casa está para ser reconstruída, todo o aparato está para ser valorizado, mas eu preciso que os vossos corações estejam rendidos na minha presença, na minha presença. E o texto então continua, versículo de número 10 do capítulo 9. Agora, ao nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, a terra imunda pela imundicícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção se encheram a extremidade a outra, por isso não darei as vossas filhas a seus filhos. Perceba, pais, perceba, sacerdote do lar, não dê a sua filha, o seu filho, a abominação. Não dê a sua filha, o seu filho, a cananeu, ferezeu, jabuseu, amonita, que não segue ao Senhor. O texto bíblico diz que a palavra é enfática, porque o nosso coração só é quebrantado, o nosso coração só é arrependido, o nosso coração só se torna contrito quando a palavra verdadeiramente crava no mais íntimo da nossa alma. E a palavra de Deus diz, observe, porque a palavra de Deus diz: por isso não darei as vossas filhas, versículo 12 do capítulo 9, a seus filhos, as suas filhas não tomarei para os vossos filhos, jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes, comais o melhor dessa terra, deixeis por herança aos vossos filhos para sempre. E ainda, depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos, observe, como a reforma espiritual da casa de Deus, do templo do Espírito, está sendo transformado para que a casa do Senhor na adoração ao templo consagrado, a casa de oração, pudesse se tornar mais santificada, mais adorada em comunidade, mais adorada em família, com os filhos verdadeiramente salvos. E ele diz aí: depois de tudo que nós temos, e fazendo tudo isso, para que o Senhor haja no meio de nós, tornaremos a violar os teus mandamentos e apacentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indigarias tu assim contra nós, até de todo Israel? Justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, a nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. E então Esdras, quando observa a necessidade, quando observa então aquilo que Deus estava fazendo na vida do seu povo, ele então propõe a oportunidade. O texto de Esdras, meus queridos, tem uma temática que você deve observar quando estiver lendo, é justamente de 3 pilares. A primeira é construir, 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 construir. A segunda é segundo a boa mão, a boa mão, a boa mão, a boa mão do Senhor, mas sempre pensando na casa de Deus, na glória de Deus, na adoração de Deus. Então é o ímpeto de construção, o ímpeto de reconstrução, o ímpeto de ver a boa mão conduzindo todas as coisas, mas o objetivo final, a glória de Deus, a glória do nosso Senhor. E ele então propõe a oportunidade, e a oportunidade, eis-nos aqui, dessa reforma
a reforma espiritual. E ela é doída, meu irmão. Ela é difícil. Ela vai mexer com esposo e esposa. Ela vai mexer com filhos e filhas. Ela vai mexer com uma situação em que as famílias precisavam tomar uma decisão. Esse Deus é quem nos convida a olharmos isso aqui e agora. O capítulo 10, quero que você observe aí, diz que enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, observe que eles estão na casa de Deus, ajuntou-se a ele Israel, muito grande congregação dos homens, mulheres, crianças, pois o povo chorava com grande choro. Há oportunidade de mudança. O povo está contrito, o povo está choroso, o povo está vendo a situação, a necessidade e a oportunidade. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: não temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que também que tremeram o mandato de Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa, e a tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas, e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. É necessário aqui que haja uma transformação. É necessário aqui que haja uma ruptura. E eu quero dizer para você que é necessário nos nossos dias que também possamos romper com os princípios desta época, com as ideologias que têm infiltrado dentro dos nossos lares. Diante dessas concepções que destroem o princípio básico da nossa família, diante do que Deus tem colocado para cada um de nós olharmos e percebermos diante da sua palavra o que realmente temos transgredido. Era necessário que as pessoas pudessem ter uma ruptura, que as pessoas pudessem ter uma confissão de pecados, e que as pessoas, diante das suas transgressões, pudessem olhar para si mesmos e ver qual era a sua transgressão. O capítulo de número 10, no final do versículo 10, diz: vós transgredis. Versículo 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes, casando-se com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus dos vossos pais, e fazei com que do seu agrado separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém, observe, o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isso obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nessa coisa. Somos muitos os que transgredimos nestas coisas. Isso não acontece de um dia para outro, sacerdote Esdras. Isso é um processo de transformação dentro de nós mesmos. Meus irmãos, nós somos uma igreja que precisamos estar além da cultura, não inserido apenas nela. Devemos ser contra a cultura.
devemos ser desafiadores para, diante do que é proposto para cada um de nós, transformarmos cada dia mais. E isso não é de um dia para o outro. Eu quero deixar aqui para que você e eu possamos observar que as situações que Esdras está passando aqui foram situações de anos, em que a permissividade da época foi adentrando e infiltrando e tirando aqueles bons costumes e se foram tornando em maus costumes. Mas ainda há oportunidade. Ainda há oportunidade de transformação. Ainda há oportunidade de genuinamente nós nos tornarmos adoradores. Ainda há oportunidade de que a igreja do Senhor pode ser uma igreja santa, uma igreja com família santificada, uma igreja com a família realmente que esteja na presença de Deus. Há oportunidade. Tanto é que esses irmãos que viram tamanha transgressão, esses irmãos que concluíram e viram as suas próprias iniquidades, sabiam que essa oportunidade era ímpar e que cada um deles deveria tomar a sua própria decisão. Versículo de número 16 do capítulo 10. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês, para inquirir esta coisa, para realizar essa necessidade, para ter essa oportunidade de se separar, de realmente não estar diante dessas abominações, e o concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. E eu não vou falar a lista aqui, porque a lista tem sacerdote, a lista tem levitas, a lista tem príncipes, a lista tem de todo o povo, para que todo o povo pudesse fazer essa reforma espiritual. A reforma espiritual é a chamada de Deus para que a igreja veja a dinâmica da adoração, a dinâmica da família no culto ao Senhor, a dinâmica que nós trazemos lá do nosso relacionamento quando iniciamos. E eu vou dar uma palavra muito especial para as nossas crianças, adolescentes e jovens, porque a verdadeira adoração em família, o verdadeiro culto na casa do Senhor, como igreja do Senhor, na sua casa, na sua família, começa quando você toma a decisão diante do seu namoro. Começa quando você toma a decisão diante do seu relacionamento. Começa diante quando você toma a decisão de quem será essa pessoa na sua vida. Nós, como igreja, somos chamados para olharmos assim o Espírito Santo agindo na vida do seu povo. Despertamento do Senhor. Olha como Deus faz e a graça de Deus ministra. Um homem ímpio como o rei Ciro, um homem pagão, mas é despertado no seu espírito pelo próprio Senhor para decreto fazer e dizer que o povo deveria voltar para Jerusalém. Olha como o Espírito Santo desperta também homens como Ageu e Zacarias, para que profetas de Deus pudessem mostrar a lei do Senhor. Não somente os ímpios, não somente os governantes, os reis, são tocados pela graça de Deus para restaurar o culto,
mas também os profetas são usados por Deus, pelo Espírito de Deus, claramente falando, para que o povo voltasse à Escritura Sagrada, porque somente podemos cultuar a Deus segundo a palavra de Deus. Mas olha como Deus vai, Ele desperta também homens como Esdras, disposto o coração para buscar ao Senhor, para ministrar ao Senhor. Deixou onde estava, o que fazia, tanto ele como Neemias, e passaram a buscar verdadeiramente o Senhor. Olha como Deus usa pessoas para conduzir esse propósito de adoração. Mas eu quero dizer que Deus não usa só governantes ímpios. O Espírito Santo não atua somente nos profetas, homens de Deus, como Ageu e Zacarias. Deus não usa somente alguns, como o próprio Esdras e Neemias, futuramente, mas Deus também quer te usar. Deus também quer transformar o seu lar a partir de você, a partir da sua decisão, a partir do que Ele está trazendo para cada um de nós, a partir de mim, como sacerdote do meu lar, a partir de mim, como responsável espiritual pela minha esposa diante de Deus, a partir de mim, como pai e responsável espiritual diante dos meus filhos, a partir de mim, filho, que posso consagrar, santificar e abençoar o meu lar, onde estão os meus pais. Meu querido, você também é um instrumento do Espírito Santo de Deus que age e que manifesta nessa dinâmica de culto e adoração na casa do Senhor. E eu quero dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui nessa noite. É Ele o princípio de todas as coisas. É Ele o propósito da nossa estada aqui. É Ele quem nos trouxe para adorarmos o Senhor de todo o nosso coração. E é Ele que tem o maior valor nesse coração adorador. Porque se esse coração adorador não tiver Jesus, ele será apenas um templo vazio, um templo frio, um templo sem aquecimento espiritual, um templo insensível à visão de Deus, um templo sem sensibilidade ao que o Espírito Santo deseja fazer. É só esse Jesus. Ele é toda a solução para o nosso culto, para o nosso tempo, para a nossa adoração, para a nossa comunhão e para que possamos juntos estar em família, no nome de Jesus. Fiquemos de pé e anunciamos isso cantando o hino de número 395. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor, são benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Hino 395, que você pense na letra desse cântico, que você medite nisso, e que você veja a adoração ao nosso Deus a partir de você e a partir do seu próprio lar. Felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas nações alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos julgados, se julgados de ramos em flor, surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se fruímos de nosso amor, se contentes em tudo sorrimos,
Os mais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras no ensino confirmam quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ministra, Senhor, essa bênção, essa oportunidade, ó Deus, na vida de todos os lares aqui representados. Muito obrigado, Senhor, porque é uma oportunidade ímpar, ó Deus, diante da adoração do Senhor, na casa do Senhor. Que ministração, ó Deus, do Teu Espírito, em mexer nos nossos corações, como verdadeiros adoradores, ó Deus, na Tua presença, na Tua casa. E, ó Deus, que o Senhor transforma-nos, que o Senhor, Deus, mexa conosco, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, para que os nossos lares sejam os primeiros altares do Senhor, para que as nossas famílias sejam, ó Deus, os primeiros consagrados ao culto do Senhor, e que, ó Deus, a cada um de nós seja achado, ó Deus, como verdadeiros adoradores na presença do Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de reunirmos no culto neste lugar, pela liberdade que temos, ó Deus, de poder abrir as portas do nosso templo e estarmos aqui como igreja adoradora do Senhor, porque não seria, ó Deus, possível de estarmos aqui, ó Deus, se não fosse a boa mão do Senhor nos conduzindo. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito, ó Deus, como casa e na casa do Senhor. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Deus Espírito Santo esteja na sua casa, no seu coração, no seu lar, e na casa de todo o povo de Deus, que se chama família do Senhor, hoje e sempre. Amém.